Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta aí ao nosso curso de letras. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? A nossa aula inaugural, né? Nossa primeira aula aí na disciplina aí de sociolinguística, né? Daremos início aí a essa disciplina, já conhecido de vocês. Eu sou o professor Alex Vanúvio Mendes, sou graduado em Letras, Filosofia, Sociologia e Pedagogia, especialista em Educação, e, evidentemente, muito feliz, né, e motivado aí por esta experiência, né? Buscarei contribuir com vocês aí, mais uma vez, nesse processo de inclusão social aí, através da educação, né? E é óbvio, assim como de costume em outras disciplinas, para que tenhamos um bom resultado, né? Eu solicito aí de vocês que estejam dispostos, né? A fazer a leitura atenta do material, da qual está lá na biblioteca de vocês, uma leitura que seja atenta, que seja cuidadosa, né, de todos os textos que estão separados lá por módulo. Esses textos são importantes aí para a sua aprendizagem, né, bem como todo o material de apoio também. Vale lembrar que, além do material didático lá da plataforma, outras ferramentas de apoio aí para este componente estará disponível lá na plataforma de vocês. Então, nós teremos ali links, apostilas, os vídeos gravados por mim, né, e esse material servirá aí de apoio para as atividades práticas, né, e as avaliações. E deixo aí bem claro também, né, que vocês analisem todo o material para que tenham aí êxito na jornada de vocês, tudo bem? Vamos falar um pouco aí, né? Vamos fazer uma introdução da sociolinguística, né? Vamos compreender aí esses primeiros termos, assim como foi disposto para vocês aí dentro da ementa, né? Do curso de vocês, para que a gente dê continuidade aí nos encontros que seguem. Então, pessoal, a sociolinguística, ela é tratada, né, de maneira geral aí, como ramo da linguística que estuda a língua ou a linguagem a partir aí de suas relações com a sociedade, né? Então, você verá ao longo aí de nossas aulas, né, dos nossos encontros, tanto nesses quanto nos semanais, né, conforme a agenda, conforme o cronograma, como que ocorreu aí a constituição desse campo científico aí de estudos, né? Muitas das vezes, no que a gente for falar, no que eu for falar com você, você vai se deparar aí com o termo língua como palavra equivalente à linguagem. Isso acontece porque estamos entendendo a linguagem como uma forma de comunicação, seja essa de modo verbal ou não verbal. Então, a língua, nesta disciplina, né, claro, ela é estudada no seu contexto de comunicação verbal. Por isso que usamos língua ou linguagem como um recurso que é para poder identificar aí o estudo da língua, né, socialmente situado. Então, é importante que procure compreender, né, desde o início aí de nossas leituras, que o tratamento dado à língua portuguesa durante a sua formação em letras será científico, né, e não meramente normativo. O tratamento normativo dado aí à língua portuguesa, muitas vezes aí tem sido pautado, né, em uma compreensão de estrutura pronta, né, e pré-estabelecida. O que Faraco 2008 chama de norma culta, né, ao contrapor com a expressão norma culta, né? Ele trata norma curta e contrapõe aí com norma culta. Esse jogo de palavras ocorre aí para criticar o ensino de língua que prescreve, né, que normatiza aí regras do esse bom uso aí do português sob um olhar purista, né, utilizado aí muito mais para poder justificar os preconceitos que causam constrangimento às pessoas do que para poder explicar o funcionamento da língua em si. O tratamento científico, dado aí ao estudo da língua, por sua vez, ele vai estar associado aí à busca pela compreensão, pela reflexão aí do processo pelo qual uma língua varia, né?
e com certeza muda e se constitui aí. Então, para tratar com cientificidade da língua, a gente precisa abandonar aí a ideia de que a língua é uma estrutura pronta, acabada, que não é suscetível e a variar e a mudar. É necessário entender que a realidade das pessoas que usam a língua, ou seja, os falantes, né, tem aí uma influência muito grande na maneira como elas falam e na maneira como avaliam aí a língua que usam, né, e especialmente, aí, claro, a língua usada pelos outros. Talvez seja difícil pensar aí no estudo de língua, né, para alguns, né, talvez tenha ali né, algo maior, imaginar esse estudo da língua como ciência, dada aí a nossa tradição escolar, né, que ela é pautada exclusivamente aí nas gramáticas normativas, né, que tendem aí a realizar apagamentos acerca aí da reflexão sobre fenômenos da fala, né, e da própria escrita. E pensando assim, tendemos a simplificar, em contexto escolar, óbvio, né, o processo de compreender fenômenos da linguagem, ou apenas prescrevermos aí de forma subjetiva, né, regras aí da gramática tradicional. Para tratar da cientificidade linguística, inclusive no campo dos estudos sintáticos, Mioto e Lopes, 2018, eles problematizam o fato de termos aí facilidade em reconhecer a física ou a química como ciência, enquanto apresentamos aí, por exemplo, certa resistência, né, para poder atribuir o mesmo reconhecimento à sociologia ou à própria linguística, né. Então, os autores procuraram ali, então, contextualizar a linguística como ciência, comparando aí com esses outros campos, né. Então, eles dizem aí que o físico ou qualquer outro pesquisador, ele precisa de um objeto de estudo, né? Isto é, uma coisa para poder estudar. Uma teoria se justifica aí na relação que tem com o objeto de estudo que ele aborda, né? Mas observe que alguma coisa é muito vago aí como objeto, e é necessário que se faça aí uma delimitação muito mais precisa disso daí. O objeto de estudo físico do físico aí corresponde a certos fenômenos naturais, né, tais como ali aqueles que são relacionados à condição climática, os raios, os trovões, etc. aí, né? Ou aqueles relacionados à conservação de energia, né, que seria a erosão. Claro que estou citando alguns exemplos, mas a linguística, de modo semelhante, também apresenta ali o seu objeto de estudo, né, que seria ali a linguagem. Dando sequência, né, vamos fazer aí algumas outras análises, né. Como é bastante vasta, né, a quantidade de termos, né, que o fenômeno da linguagem abarca, se torna necessário restringir drasticamente mesmo o seu objeto de estudo. Mioto, ele caracterizando aí Mioto diz isso, e caracterizando, né, aí por escolas de pensamento ou disciplina, a sociolinguística, ela é uma das disciplinas que trata aí da variação e mudanças linguísticas aí, né, da estratificação social das línguas, dos contatos linguísticos, enfim, aí, da relação da língua e sociedade, conforme eu digo aí anteriormente, né. Então, ao longo aí do curso de graduação em letras, além da sociolinguística, né, que a gente está iniciando aqui hoje, você deve ter contato aí com outras disciplinas da linguística, né? Como é o caso da morfologia, não sei se já passou para vocês ou não, se já está na matriz ou não, mas se não, vai estar, né? Estará com certeza. Então, mas tem aí a morfologia, a sintaxe, né? A filologia, a linguística aplicada e outras ali. Então, a gente vai começar os nossos estudos situando o campo de conhecimento denominado aí sociolinguística, para a gente compreender a sua importância na formação do profissional de letras, né? Nos avanços científicos aí acerca da linguagem, na prática pedagógica brasileira, né? Para que possamos situar a sociolinguística, precisamos recapitular ainda, né, que brevemente,
alguns aspectos, né, da própria constituição da linguística enquanto ciência autônoma, especialmente aí a partir das contribuições de Saussure, né, para a formação do que viemos a chamar de linguística moderna, né, perpassando aí pela contraposição elaborada aí por Mellet, né, a linguística saussuriana, e chegando aí, claro, aos principais nomes da formação do campo de estudo sociolinguística nos Estados Unidos, como é o caso de William Labov, né? Então, a gente precisa organizar esses pensamentos, essas construções aí. Bom, pessoal, como você já deve ter visto aí em outras disciplinas, né, voltadas aí para os estudos linguísticos aí em seu curso de graduação, a linguística, constituída como ciência autônoma, ela foi pautada essencialmente a partir das contribuições de Ferdinand de Saussure, né, de 1916 a 2006, publicadas ali postumamente, né, em 1916, em culto de linguística geral aí, né? Então, Charles Bailey, Albert, aí com base nas anotações de Albert Hindling, né, realizadas aí ao longo dos cursos ministrados por ele na Universidade de Genebra, editaram e publicaram ali, né, o curso de Linguística Geral. Então, é uma obra que se tornou aí um marco para a linguística moderna, né, e, obviamente, para a abordagem estruturalista ali da linguagem, né. Toda ciência, ela precisa de um objeto de estudo, né, seria aí um tema central que versa aí sua preocupação, né, e que serve de ponto de partida para a elaboração de pesquisas, né. Para a linguística não é diferente, seu objeto de estudo aí é a linguagem humana. Contudo aí, para lidar com esse objeto de estudo, né, que é a linguagem, há diferentes escolas de pensamento, né, como a linguística estruturalista originada ali a partir de Saussure, a própria linguística, né, que se constitui aí como um conteúdo dessa disciplina que você está vendo aqui agora. Então, na área da sociolinguística, estudamos aí a linguagem a partir de uma abordagem social, o que é muito diferente do que se fazia no estruturalismo aí de Saussure, né, quando ocorreu ali a autonomia científica da linguística, né, o qual desconsiderava ali os falantes, né, até propriamente a sua história. A problemática que é aqui levantada pela sociolinguística, ela se volta ali ao fato de que as línguas não existem sem as pessoas que as falam, né? E a história de uma língua é uma história aí dos seus falantes, né? Bom, quando você iniciou as disciplinas específicas aqui do curso de letras, você viu que dentro da linguística, o objeto de estudo adotado por Saussure aí era a língua ali como estrutura homogênea, né? Separada ali do aspecto da fala. Embora reconhecesse aí a língua como fato social, o seu objeto de estudo desconsiderava ali as relações entre a linguagem e a sociedade, né? E estava definido ali na estrutura da língua a partir das relações internas, né? Então, entre os elementos linguísticos da qual a gente cita aqui. Conforme Karl Vaquet, em 2002, um sociolinguísta francês, Saussure aí via a língua ali como a parte social da linguagem, né? Isto é, como a instituição social mais desconsiderava aí os fatores externos a ela, que seriam, nesse caso ali, as classes sociais do falante, né? Da escolaridade, da região onde ele vive, né? E estudava apenas ali de forma interna como um sistema que é fechado ali entre si. O estruturalismo, que eu estou dizendo para vocês desde o início, né? O estruturalismo na linguística foi construído aí, né? Claro, sobre uma recusa em levar em consideração aí o que existe de social na língua, né? E se as teorias e as descrições derivadas desses princípios são, evidentemente, né, uma contribuição importante aí ao estudo geral das línguas, né? A sociolinguística ela teve, né, que tomar aí um sentido inverso aí para dessas posições.
Foi especialmente aí pela concepção de língua, como um sistema fechado em si, que os linguistas, né, começaram ali a se opor ao estruturalismo, né, impulsionando ali o surgimento, anos mais tarde, né, da sociolinguística como uma nova escola de pensamento aí da linguagem, né? Nós vamos aprofundar isso daí posteriormente. Mas a partir aí da década de 1960, iniciou aí de forma mais significativa, né, a complexa tarefa de problematizar aí as lacunas acerca da compreensão estruturalista aí da linguagem, né? Então foi dando margem aí à discussão sobre a diversidade linguística, sobre o viés social. Então, na corrente estruturalista, insistia-se na organização aí dos fonemas, né, de uma língua em uma sintaxe, né, enquanto que a sociolinguística, ela passa a olhar ali para a língua em sua heterogeneidade, né, procurando com a estratificação social das línguas, né, e com a variação linguística estudada especialmente aí a partir das classes social. Né? E já que eu estou falando disso daqui, só para a gente poder frisar, só para me deixar claro para vocês, né? Não sei se você entende o que significa a estratificação social das línguas, né? Mas ao longo aí dos nossos encontros de sociolinguística, ou de aulas de sociologia, para quem já tem, né, um conhecimento mais amplo aí, lá dentro da educação básica mesmo, você já deve ter se deparado aí com a expressão estratificação social. Esse conceito, né, o seu conceito, ele implica em considerar, né, que podemos classificar as pessoas em grupos, né, tomando aí como base as suas condições socioeconômicas, né. Nesse contexto, Labov, né, 1972, 2008, linguista, né, dos Estados Unidos, ele é considerado um dos fundadores da sociolinguística, né? Ele advoga que a língua ela só pode ser realizada, né, e por conseguinte estudada nesses grupos sociais de pessoas. Então a língua não existe fora da sociedade, né? Através da língua a gente pode observar aí o desenho da sociedade, né, de uma forma mais fluida, né, mas nunca de uma maneira fixa, posso dizer aí. As primeiras contribuições para o surgimento aí de um pensamento social sobre a linguagem, elas datam aí logo após a publicação do curso de Linguística Geral, né? É o que contribuiu aí para o desenvolvimento aí de duas correntes de modo independente, que é o estruturalismo e a sociolinguística, né? Anthony Millett, em 1866, 1936, Anthony Millett, né, é tido aí como um dos mais brilhantes alunos de Saussure. Ele é considerado aí um precursor nesse pensamento social sobre a linguagem, né, entre os anos aí de 1905 até 1906, pouco tempo antes de Saussure iniciar aí o curso em Genebra, né. Millett, ele, enquanto contribuía aí com o jornal de Durkheim, ele definiu a linguagem aí como um fator social. Embora Millett e Saussure utilizem a definição de língua aí como fato social, né, distanciam-se na forma como explicam esse fato, né. Na resenha que faz do livro, desse curso de Linguística Geral, Millett aí já levantava uma importante crítica, né, onde afirmava-se ali que ao separar a variação linguística das condições externas, né, de que ela depende, Ferdinand Saussure a priva da realidade, né? Mas o que seriam essas condições externas que é mencionadas aí por Millett, né? Essas condições são aquelas condições que são vinculadas, né? Que são vinculadas aí das falas, né, dos fatores sociais que vão depender aí dos seus falantes, né, para serem realizadas na língua. Então, são exemplos aí das condições externas da língua, a classe social do falante,
o grupo social a qual ele pertence, a situação comunicativa, né? E, claro, dentre outros aspectos aí. O que Saussure fazia era exclusivamente analisar esses fatores internos aí da língua, como a sua sintaxe, né, e a fonologia, excluindo ali as influências sociais que levam, né, às mudanças dos fatores internos aí. Vou dar um exemplo aí para vocês poderem compreender o que são condições externas e internas aí da língua no contexto brasileiro. Quando observamos, por exemplo, a palavra Pernambuco, né, falada aí em diferentes regiões do país, podemos perceber aí que será dita de forma diversa, a depender, obviamente, do falante, né? Então, ela pode ser pronunciada como Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco. Então, dentre outras, né, várias possibilidades aí. Então, para poder estudar essas diferentes realizações aí da palavra Pernambuco, né, precisamos levar em consideração os fatores internos da língua, né, como a posição das vogais na sílaba, né, e na palavra, a sua tonicidade, né, bem como ali os fatores sociais, a própria região do falante, né, o que se caracteriza aí como um condicionador externo à língua. Então, em outros exemplos, né, você estuda, né, no IFTM, né? E vós sois o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem uma variação do uso dos pronomes, né? Você, como eu digo, e vós também, cujo aí o significado coincide aí na língua portuguesa, mas pertencem a conceitos, a contextos sociais que são distintos, né? De rua, de trabalho, de família, versus o religioso, até. Então, além do contexto, também a gente pode considerar a própria história do pronome você, que eu citei aqui como exemplo, né? Como esse pronome você, ele pode ser citado como um condicionador externo a essa realização, né? Hoje utilizado aí como pronome pessoal por falantes do português brasileiro, mas ainda classificado como pronome de tratamento lá dentro da gramática normativa, né? Gente, nesse ponto nosso de diálogo aqui, né? Eu já disse para vocês, mas nesse ponto nosso de diálogo aqui, né, dos estudos sociolinguística, você já está se deparando aí com o termo variação linguística, né, que será aprofundado mais adiante no nosso material, evidentemente, né. Mas o que seria variação linguística, né? Várias linhas, vários pensamentos aí, várias correntes, né, tratam esse conceito aí, né. A gente pode explicar a variação linguística a partir até do conceito da heterogeneidade da língua, né? Em outras palavras, dizer que a língua varia implica em admitir que existe aí um conjunto de realizações possíveis aí de uma língua como a portuguesa, né? Anteriormente, vimos aí exemplo de variação linguística, né, há poucos minutos atrás, da palavra Pernambuco, né, que pode apresentar aí diferentes pronúncias a depender da região do falante, bem como, claro, a escolha entre os pronomes aí, vós e vocês também, que eu acabei de falar, e que depende de que século está situado aí o falante, né, ou de que contexto está sendo falado aí como religioso ou como familiar. Mas há vários outros exemplos aí de variação linguística que poderiam ser aqui explicitados, né? Mas eu prefiro apresentá-la aí ao longo dos nossos estudos, né? E ir explorando ali pouco a pouco, né? Algum outro ponto bem relevante aí, né? Está dentro do material de vocês, a gente vai aprofundar, mas eu não vou finalizar essa aula sem falar um pouquinho com vocês sobre a questão da constituição de uma nova escola de pensamento na sociolinguística, né?
A constituição da sociolinguística, como uma nova escola de pensamento aí na linguística, ela se dá aí diante do contexto que é apresentado aí desde a oposição de Melite a Saussure até a publicação em língua inglesa, né, dentre os quais aí Labov, né, que inspirou em Melite aí, tem recebido ali um grande destaque no campo variacionista. Embora Millet ele representa aí um avanço para a sociolinguística em relação aí à sua percepção de língua, estava longe ali de responder, né, às exigências teóricas sociolinguísticas. A crítica dos estudos linguísticos no período de Millet e Saussure se constitui ali, segundo Calvet, ali, na defesa de um lado, né, numa defesa muito forte. De um lado ali, de uma linguística que estuda inicialmente a língua em si mesma, e do outro ali, de uma linguística, né, que vai até o fim das implicações, das definições aí da língua como fator social. Mellet, ele não soube perceber esse desafio nos estudos linguísticos, né, a qual sinalizava ali para a necessidade de explicar todos os fatos das línguas, tanto as síncronicas e as diacrônicas, né? Mas em relação constante aí com a sociedade, da qual essas línguas são aí o meio de expressão, né? Então, explicar e não meramente descrever. Para que a gente possa compreender essa realidade linguística, né? O porquê da variação, né? E a mudança linguística das situações e ações sobre as línguas, precisamos encarar uma perspectiva social na linguística, né? Então, a literatura específica, ela tende a afirmar que o termo sociolinguística, ela alavancou a partir aí de um seminário que foi organizado em 1964, né, na América do Norte. Então, essa sociolinguística, denominada aí norte-americana, ela tem como ponto de partida aí a linguística antropológica, né? E ela vai alinhar intelectualmente, metodologicamente aí, ao lado aí social da pesquisa aí como fator, né? Bom, iniciamos aí, né, esse campo de estudos, né? Relacionamos, observamos aí esses primeiros contextos aí sobre o nosso objeto de estudo, né? Sobre os nossos pressupostos, mas pondo aí de maneira simples e direta, podemos dizer, né, que o objeto mesmo, né, da sociolinguística é o estudo da língua falada, né? Da língua observada, da língua descrita e analisada aí dentro do seu contexto social. Claro, né, em situações reais do uso aí. O seu ponto de partida é a comunidade linguística, né, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente, né, e que partilham aí um conjunto de normas com respeito aí aos usos linguísticos, né. Em outras palavras, uma comunidade de fala, né, se caracteriza aí não pelo fato de se constituir como pessoas que falam do mesmo modo, né? Mas por indivíduos aí que se relacionam por meio de redes comunicativas diversas e que orientam ali o seu comportamento verbal por um mesmo conjunto de regras, né? Então, a gente pode tomar como exemplo, antes da finalização de minhas falas aqui, o uso do modo imperativo em português, né? Para os falantes do português, o imperativo ele vai denotar o quê? A ordem, né? Uma exortação, um conselho, uma solicitação, segundo o significado do verbo, né, obviamente, o tom de voz que é utilizado, né, como eu falo, por exemplo, vai-te embora, ouve este conselho, vem cá, desce daí. Então, a depender do alcance e dos objetos de trabalho, de um trabalho de natureza sociolinguística, podemos selecionar e descrever comunidades de fala, como na cidade de Nova York, né, e a cidade aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belém, enfim, né, ou de um povo Yanomami, né, que vive lá no estado do Amapá, ou ainda aí as comunidades de pescadores, né,
no litoral do Rio de Janeiro, lá na ilha de Marajó, né, dos estudantes de direito, dos rappers, etc., né? Então, ao estudar qualquer comunidade linguística, a contestação mais imediata é a existência da diversidade, né, ou da variação. Isto é, toda comunidade se caracteriza ali pelo emprego de diferentes modos de falar. Então, a essas diferentes maneiras de falar, a sociolinguística reserva o nome de variedades linguísticas, né? O conjunto de variedades linguísticas utilizado aí para uma comunidade é chamada de repertório verbal. Assim, né, foi proposto, né, na cidade de Bruxelas, na Bélgica, aí, país que é caracterizado pelo bilinguismo, né, francês e o flamengo, né, que é uma variedade ali do holandês, né? Então, é importante a gente ter, né, esses aspectos aí. Caso, só mais uma situação, mas caso consideremos aí uma comunidade, por exemplo, como a de Salvador, né, observaremos aí que o seu repertório linguístico se constitui de variedades linguísticas distintas, dado ali que os habitantes da cidade ali, né, falam de modo diferente em função, por exemplo, de sua origem regional, de sua classe social, de suas ocupações, de suas escolaridades, né, e também da situação em que eles se encontram. Assim como um falante que pronuncia a palavra doido, como doide, né, revela ali a sua proveniência da região interiorana, né, assim como a pronunciação da palavra conzinha, como conzin, né, isso indica, além da origem social, o que? A sua pouca escolaridade, né, o mesmo habitante de Salvador, segundo a situação em que se encontrar, ele poderá optar, né, entre usar as expressões fiquei retado, né, fiquei aborrecido. Então, há diferenças nisso daí, né? Assim como entre João convidou ele e João o convidou. Qualquer língua falada, né, por qualquer comunidade, exibe sempre variações, né? Pode-se afirmar, mesmo que nenhuma língua se apresente como uma identidade homogênea, né? Isso significa dizer que qualquer língua ela é representada por um conjunto de variedades, né? Concretamente, o que chamamos de língua portuguesa engloba, né, os diferentes modos de falar que são utilizados aí pelo conjunto de seus falantes, né? Seja aqui no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, etc. Língua e variações são inseparáveis. A sociolinguística, né, encara a diversidade linguística não como um problema, mas como uma qualidade, né, constitutiva aí do fenômeno linguístico. Nesse sentido, no que eu coloquei para vocês aqui hoje, qualquer tentativa de buscar aprender apenas o invariável, né, o sistema subjacente, se valer ali de oposições como a língua e a fala, ou competência e performance, significa uma redução na compreensão do fenômeno linguístico, né? O aspecto formal e estruturado aí do fenômeno linguístico é apenas parte aí do fenômeno total. Bom, gente, e assim iniciamos os nossos estudos, né? Espero que nos primeiros conceitos vocês tenham clareado aí alguns aspectos já vistos, e é óbvio que nós teremos agora o nosso resumo, né, mais detalhado sobre o que a gente viu, a fim de aprofundar. Grande abraço para todos, né, estudem, procurem aí outros e novos recursos para se aprofundar, né, no conhecimento de vocês. Até breve, fiquem com Deus e bons estudos. Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos a mais um vídeo no canal Leve Letras. Se você está interessado em saber como surgiu a sociolinguística, qual o seu objeto de estudo, fique comigo que até o final desse vídeo essas perguntas serão respondidas.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, linguística, estudos e tudo que envolve a área de linguagem, já se inscreva no canal, deixe seu curtir aí nesse vídeo e vamos juntos descobrir o que é essa tal sociolinguística. A sociolinguística surgiu da necessidade de um estudo que relacionasse língua e sujeito. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores, estruturalismo de Saussure e o gerativismo de Chomsky? Ambos deixavam a fala de lado, ou o desempenho no caso de Chomsky, né? Porque havia a questão dos fatores extralinguísticos. Lembrando que extralinguísticos são todos os aspectos que envolvem fatores sociais e contextuais. Então, para eles, no caso do estruturalismo, a fala, e o gerativismo, o desempenho. Ambos havia esse fator do extralinguístico, porque envolvia a questão da motivação da fala, os interesses, questão emocional, sociocultural, e para eles não era necessário esses aspectos para a descrição da língua como sistema, como ela é. A sociolinguística ganhou notoriedade a partir dos trabalhos apresentados por William Bright num congresso na Universidade de Califórnia em 1964, e depois todos esses trabalhos foram publicados na obra intitulada Sociolinguísticas, em 1966. Nesta publicação, destaca-se o papel do falante na fala, o que era, no caso, lá na linguística estruturalista, né, gerativista, deixada de lado. E aí, dessa diversidade cultural, levando em consideração o sujeito na fala, fala muito sobre a identidade social do falante, do ouvinte, do contexto social que influencia grandemente na produção da fala em si, e do julgamento que o próprio falante faz do próprio uso do conhecimento e do outro que o ouve também. E um grande estudioso que deve ser destacado, que teve seus trabalhos de grande influência para o desenvolvimento da sociolinguística, foi William Labov. Ele é um linguista estadunidense que publicou vários trabalhos na área da sociolinguística e ele desenvolveu a teoria variacionista, aí que mostra como os aspectos sociais, como e também idade, sexo, ocupação, enfim, como essas coisas influenciam o sujeito na fala. E até um trabalho dele, de 1963, mostra como o sexo, a idade, a ocupação, esses fatores influenciam no comportamento linguístico e de um povo que ele fez foi de nativos da ilha de Martha's Vineyard, do litoral de Massachusetts. E outro estudo, de 1962, Labov apontou com um grupo de Nova York, ele fez um estudo e que mostra que a diferença da pronunciação do R pós-vocálico mostraria, dependendo do jeito que se pronuncia, mostraria que tal pessoa, tal grupo pertence a um baixo status social. Olha como que essas variações refletem na fala, né? Coisa que era deixada de lado. Isso é muito interessante. A importância do seu trabalho foi justamente os aspectos que eram deixados de lado, desconsiderados nas teorias de inspiração estruturalista e gerativista. Temos uma outra questão importante, que na linguística, ao estudo da língua do ponto de vista interno, que é a microlinguística. E aí ela pode ser subdividida em morfologia, sintaxe, fonética, fonologia, lexicologia e semântica. Aí tem a linguística estudada do ponto de vista externo, que aí é a macrolinguística. E aí nesse estudo macrolinguístico é a relação da linguística com outras áreas do conhecimento, psicolinguística, neurolinguística, sociolinguística, no caso que é a nossa, né, desse vídeo. Enfim, tem várias áreas que se relacionam com a linguística e aí fazem parte da macrolinguística. E a sociolinguística entra nessa macrolinguística exatamente por trabalhar a linguística junto com as ciências sociais, da questão do homem, da cultura, como tudo isso vai influenciar na fala em si. Então, o objeto de estudo da sociolinguística é a língua falada, aquela usada em situações reais. E aqui, o ponto principal é a descrição e análise da língua
em situações do dia a dia ela como ocorre de verdade. E um termo muito utilizado pelos sociolinguistas é a comunidade linguística. Essa comunidade linguística não se restringe a um espaço geográfico determinado. Ela quer dizer a comunidade de um grupo com características semelhantes de tal pronunciação, ou de léxico, enfim, tem vários aspectos que podem ser abordados nessa variedade linguística. No Brasil, os linguistas que ganham destaque na área da sociolinguística são Luiz Antônio Marcuse, Gino Preti e Marcos Bagno. Do Marcos Bagno vale até a recomendação desse livro aqui, A Língua de Eulálio. E até intitulado Novela Sociolinguística. É muito interessante, de um jeito descontraído, mostra como essas variações que ocorrem na língua, seja no léxico, seja no jeito de pronunciar, né, no caso da fonologia fonética, enfim, até na ordem das palavras dentro de uma frase, são muito interessantes de ver e nesse livro explica de uma forma bem descontraída, bem fácil de aprender. E a sociolinguística tem vários fatores, vários aspectos trazidos lá pelo William Labov da teoria variacionista. E da teoria variacionista resultam as variedades linguísticas, que são aspectos da língua que podem ser descritos através de variações conforme a região, idade, sexo, várias categorias. Mas isso já é um assunto para um próximo vídeo. Bom, se você gostou desse conteúdo, lembrando aí do que é a sociolinguística, como que ela surgiu, por que surgiu e qual o seu objeto de estudo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos aí de letras, os apaixonados também, qualquer um que é apaixonado, amante da língua portuguesa e da língua de modo geral, e convide para se inscrever no canal, ok? E os próximos vídeos vamos tratar aí das variedades linguísticas e também outros ramos da linguística, como a morfologia, fonética, tem vários conteúdos aí saindo do forno, tá bom? Se você gosta desse conteúdo, continue acompanhando o canal e dá aquela forcinha aí para ajudar a gente aí a motivar e dar mais conteúdos aí pra gente. Vamos compartilhar conhecimentos nessa área linda que é a linguagem humana, ok? Até um próximo vídeo. Tchau!